Graça e paz, amados do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Boa noite a todos, que todos possam estar bem, que nós possamos já agradecer a misericórdia do Senhor, porque se nós estamos ouvindo esse vídeo, se nós estamos vendo esse vídeo, é porque até aqui as mãos do Senhor nos protegeu, a misericórdia do Senhor nos alcançou e a graça dele nos manteve de pé. Eu quero agradecer a nossa liderança, a todo o corpo eclesiástico da comunidade cristã Yeshua, Amigos de Deus, aos pastores, aos presbíteros, que Deus assim possa nos abençoar. Agradecer minha esposa, agradecer minha família, a minha sobrinha Giovana, que nesse momento está aqui nos auxiliando, fazendo este vídeo para que todo o povo venha a ser abençoado, mas que o Espírito Santo de Deus seja glorificado neste lugar, amém? Eu gostaria que os irmãos pegassem as suas Bíblias, mesmo assistindo ao vídeo, mesmo que estejam em casa nesse momento, às vezes de lazer, às vezes alguns devem estar jantando pelo horário, mas que seja bom que nós mantenhamos o costume de ler as Escrituras Sagradas, que nós tenhamos o costume de pegar a nossa Bíblia, nos referenciar daquilo que está sendo lido, daquilo que está sendo pregado, daquilo que está sendo mencionado. O livro que eu vou ler esta noite está no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 21. Livro de Lucas é um dos 4 evangelhos, A ordem sempre segue Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, Lucas é um dos 4 evangelhos das Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor. Mas ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. E passando esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou, mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. E ela dizia a si mesma: Isto é dádiva do Senhor para mim. Eis que seus olhos me contemplaram, para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Eu vou estar lendo também a Bíblia em outra versão, que é numa linguagem de hoje, no mesmo capítulo, no mesmo livro e no mesmo versículo. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias, e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu Zacarias, não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: Agora que o Senhor me ajudou, ninguém vai mais me desprezar por eu não ter filhos. Amém? Eu gostaria que nesse momento você pudesse fechar os teus olhos, pudesse se concentrar no trono do Senhor, que nós possamos nesta noite estar orando para que Deus venha falar conosco através desta palavra. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nesta noite nós queremos te agradecer, te bendizer, te glorificar, Papai, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Papai, aos maus cabem as coisas destes dias, desta terra, deste tempo, dos lugares aonde vamos, dos lugares por onde passamos, mas nós sabemos que por sobre toda a terra os olhos do Senhor estão a vigiá-lo.
Papai, a tua palavra diz que não toscaneia o guarda de Israel, aquele que zela pela minha vida, aquele que zela pela vida dos demais irmãos. Pai, que nesta noite o Espírito Santo de Deus, tão falado no livro de Lucas, possa, papai, estar conosco neste lugar, para que nós venhamos trazer uma palavra vinda do Senhor. Pai, perdoa as minhas falhas, os meus erros, perdoa, papai, tudo aquilo que eu possa estar fazendo que não seja do teu agrado, mas que em nome de Jesus, que a tua igreja não seja punida pelas minhas transgressões. Traga aqui esta noite, papai, uma palavra de conforto, de consolo, mas também que seja uma palavra de ensinamento, para que nós possamos entender que em tempos difíceis o Senhor é conosco, o Senhor é nas nossas vidas, e que o teu Santo Espírito não se aparte dos nossos lares, dos nossos serviços e dos lugares onde nós estamos, vivemos ou trabalhamos. Papai, muito obrigado, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor Jesus. Amém? Você está bebendo uma água porque até gravando vídeo dá sede, né? Livro de Lucas, capítulo 1. O livro a qual nós lemos, o versículo a qual nós acompanhamos através das duas versões, a Bíblia vem a falar de duas pessoas, de Zacarias e de Isabel, e todas as pessoas que estão no contexto e no contorno desta história. Mas uma coisa que é muito interessante e fala sobre eles, uma característica, eram dois servos fiéis e que Deus via graça no jeito que eles faziam, na forma que eles cuidavam, da forma que eles zelavam e no comportamento daquele casal. A Bíblia fala que o livro de Lucas, por ter sido um médico a escrever este livro, há muitos contextos e há muitas particularidades que os outros evangelhos não trazem. Há situações a qual um médico pode descrever de uma forma diferenciada do que um pescador possa descrever. Isso não traz um mérito maior para Lucas ou um mérito menor para um pescador. Mas se tratando de história, se tratando de letra, se tratando de entendimento, sabe-se bem que quanto mais leitura, quanto mais entendimento, melhor fica a situação para que nós possamos passar, para que outras pessoas possam entender aquilo que aconteceu, a forma que aconteceu e como aconteceu. O capítulo e o versículo a qual nós lemos vem relatar que as pessoas estavam esperando, depois de um costumeiro ritual, uma situação. A Bíblia fala que naquela época os homens eles eram escolhidos, os homens eles eram selecionados para estar fazendo as coisas na casa de Deus. Hoje nós estamos aqui no templo do Senhor, na comunidade cristã Yeshua, e ontem homens trabalharam nesse lugar, homens que o Senhor escolheu e deu capacidade para que eles pudessem estar aqui, mas foi aberto a todos que pudessem estar aqui. E louvado seja Deus por aqueles que se colocaram à disposição de fazer as coisas do Senhor, na casa do Senhor, e que Deus os abençoe por isso. Mas houve um tempo, houve uma época, que a Bíblia fala sobre a questão da sorte, que era lançado sobre a vida deles, para que eles pudessem ser escolhidos para fazer as coisas na casa do Senhor. E sabe o que é interessante? É que eles falavam isso como um privilégio. Isso era ser escolhido, era de uma forma diferenciada. Nem todo mundo era escolhido todos os dias. A própria palavra vai dizer que quando Zacarias entrava no templo, ou qualquer um dos sacerdotes que eram escolhidos para fazer o sacrifício, diziam-se eles que eles tinham uma corda amarrada ao seu corpo. Porque a questão de ser escolhido era relacionado entre os homens, mas daí a entender o que o Senhor fazia com aquele que foi escolhido entre os homens para entrar naquele lugar e fazer um sacrifício, só pertencia a Deus. Então por que eles amarravam uma corda? Porque existiam homens que entravam para fazer o sacrifício, seus rituais sacerdotais,
mas não saíam de lá vivos. Eles tinham que ser puxados, ou porque Deus viu graça em recolher naquele momento, ou porque homens transgrediam a palavra do Senhor, a santidade, e não poderiam entrar no Santo dos Santos, não poderiam estar naquele lugar, e aí Deus os matava. Sendo assim, o que acontece? O próprio livro de Lucas ele vai nos antecipando já, falando que Deus via graça naquele casal. Só que existia um oportúnio, existia uma dificuldade, existia uma barreira, existia uma luta. A Bíblia fala que eles já eram avançados em idade e não poderiam ter filhos. E olha que interessante que é. Pessoas que têm suas situações, têm suas dificuldades, mas se mantêm de pé, fazendo as coisas de Deus para o Senhor, fazendo as coisas para que Deus seja glorificado, para que Deus seja reverenciado e para que haja continuidade na palavra e nas profecias do Senhor. A Bíblia fala que os sacerdotes e o próprio Zacarias fazia parte dos sacerdotes de Abias. E os sacerdotes do povo de Israel estavam divididos em 24 grupos, sendo cada grupo composto de várias famílias. O grupo de Abias era o 8º. Você vê o tamanho e a grandiosidade de quantas pessoas tinham, de quantos grupos, de quantas situações, mas Deus vai lá no meio dos 24 grupos, vai lá no 8º da família da geração e escolhe um homem que o Senhor tinha graça na vida dele, pelo que ele vivia, pelo que ele era e pelo que ele se relacionava. O nosso relacionamento com o Senhor está cada vez mais se estreitando. Hoje em dia as pessoas, através de uma foto, de uma filmagem, de um celular, as pessoas hoje em dia têm se deixado demonstrar aquilo que elas querem que apareça. Mas o Senhor, Ele conhece na intimidade, é dentro do lar, é dentro da casa, é onde você trabalha, é por onde você anda e é o que você faz. Quando celular nenhum está tirando foto, quando celular nenhum está filmando, quando rede social nenhuma está demonstrando aquilo que você quer que seja demonstrado. Os homens entravam no Santo dos Santos, mas a palavra mostrava que Deus entrava nos homens através do Espírito Santo de Deus. E glorificado seja o Senhor, porque isso acontece até os tempos de hoje. Hoje mudou a tecnologia, mudou o modo de falar. Hoje tem uma notícia que acontece lá no Japão, a gente sabe aqui através de um clique, em questão de segundos. Mas o nosso Deus não mudou, a palavra ela vai continuar a ser pregada, a ser ministrada, Deus continuará a ser exaltado, haverá sacerdotes, haverá profetas, e a Bíblia fala que tudo passará, mas as palavras do Senhor não cairão por terra antes de que elas sejam cumpridas na vida de cada um. E aí geralmente cada grupo servia no templo 2 vezes por ano, 1 semana de cada vez. A Bíblia fala um pouquinho também sobre o sorteio para queimar o incenso. A Bíblia fala que isso era um privilégio, que todo homem era especial diante daquilo, algo que um sacerdote podia fazer poucas vezes durante a sua vida. O altar de incenso ficava no lugar santo, diante da cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O sacerdote queimava o incenso sobre este altar, antes do sacrifício da manhã e depois do sacrifício da tarde. Quantos têm sido os nossos dias que têm sido tortuosos? Isso para todos. Mas a Bíblia está falando de pessoas que mesmo com as suas dificuldades, não deixaram de fazer o que eram para elas fazer. E é por isso que nós estamos aqui falando o nome delas, o que elas fizeram, o que elas falaram e o que Deus proporcionou na vida de cada um deles. A Bíblia fala que Zacarias então entra, faz o que ele teria que fazer, e depois a Bíblia fala que ele fica ali ainda por alguns dias, porque tinha todo um ritual, vai, entra, realiza o que tem que realizar e sai.
Só que todo sacrifício e todo dia em que os sacerdotes eles entravam no lugar, as pessoas já sabiam que eles iam entrar, porque foi feito ali todo um preparativo, e as pessoas ficavam esperando o retorno daquela pessoa. E a Bíblia fala que Zacarias entra e demora a sair. A Bíblia fala que Zacarias entra e demora a voltar. A Bíblia relata que Zacarias vai e as pessoas começam a dizer, começam a se perguntar: por que este homem está demorando tanto dentro do lugar para se fazer o sacrifício? Uns devem começar a comentar: será que Deus o recolheu? De verdade eu não sei qual era a forma a qual eles utilizavam a cordinha para saber se aquela pessoa ainda respondia ou não. Alguns estudos chegam até a dizer que eles tinham como se fossem sinos, que aí saberia se a pessoa ainda está de pé, se está se movimentando ou não. Mas a Bíblia fala que aquelas pessoas aguardavam Zacarias, elas estavam ansiosas para que Zacarias saísse daquele lugar e trouxesse de repente uma notícia ou uma situação dentro daquilo que estava acontecendo. E trazendo nos dias de hoje, quantos são que estão esperando uma notícia? Quantos são que estão esperando vir algo do céu para falar com cada um de nós, para nos direcionar, para falar que se essa doença vai cessar, não vai cessar, se muitos são livrados ou poucos, se pessoas que no meio de nós têm perdido seus entes queridos, têm se relacionado mais, têm se relacionado menos, pessoas que muitas das vezes têm perdido a oportunidade de pedir perdão, de se relacionar, mesmo vendo e vivendo as coisas a qual está vivendo. Pessoas que estão se dando ao luxo de continuar festejando, de continuar se alegrando, aglomerando, se misturando, mesmo em tempos difíceis, de dificuldade. Eu não quero falar do âmbito político, eu não quero falar aqui do âmbito do governo, porque isso não nos cabe. Eu sei que muitas pessoas falam que o povo de Deus tem que ter conhecimento nos governadores, na política e tudo mais, mas eu acho que quando eu levo o meu carro para o posto de gasolina, eu vou ali para abastecer. Eu acho que quando eu vou num depósito de construção, eu vou ali comprar alguma coisa que eu estou precisando para minha casa, para pintar, para pregar ou para fazer as partes elétricas. Então por que quando eu não vou para a igreja, eu não venho para cá para falar e para ouvir aquilo que a igreja tem que fazer, que é pregar a palavra do Senhor, que é para continuar dando esperança para o povo e para dizer que a nossa vida, a nossa luta e a nossa paz interior, elas têm que existir mesmo em meio a contornos apocalípticos. Está difícil, está doloroso. Nesse mês, infelizmente, eu sepultei minha mãe, mas nós temos que continuarmos de pé, porque a palavra precisa continuar a ser pregada, o Evangelho precisa continuar a ser ministrado, e nós devemos continuar entrando no Santo dos Santos, para pedir direcionamento do Senhor, para falar o que o Senhor tem para as nossas vidas, o que Ele quer que nós façamos, o que Ele quer que nós venhamos a continuar a fazer, e que o Espírito Santo de Deus nos governe mesmo em tempos difíceis. Não há tempo mais para brincadeira. Aliás, quando nós falamos não há tempo mais, tem coisas que eu acho que nunca foi tempo de se brincar. Principalmente com o Evangelho, principalmente com o Santo dos Santos, principalmente com a santidade do Senhor, principalmente trocar rituais santos por dinheiro, por status, por pessoas que às vezes têm a oportunidade de falar com Deus e ver Deus face a face e trocar isso por coisa alguma. Mas a palavra continua. E aí Zacarias sai daquele lugar, as pessoas que estão ali fora tentam conversar com Zacarias, mas percebeu algo diferente em Zacarias. A Bíblia relata que quando Zacarias está dentro do templo, um anjo aparece a ele e fala para ele que aquilo a qual ele tem orado foi ouvido por Deus. Você vê os segredos para que Deus ouça a nossa oração? É ser um homem diante, não só da igreja,
é ser um homem não só durante o ritual de queimar incenso, não só quando entro no pátio, não só quando entro dentro da igreja, a comunidade cristã Yeshua, mas a Bíblia fala que o jeito com qual eles faziam, eles já eram queridos por Deus. Então eu não vejo Deus falando de um homem e de uma mulher que tinha o seu tempo, o seu momento de ser digno, para que Deus venha falar que eles eram bênção, mas em todo tempo, em todo lugar, em todas as situações, por onde eles passavam, o testemunho era bom, e isso fez com que Deus enviasse um anjo para falar: a oração de vocês vai ser respondida. E a Bíblia fala, que eu acho engraçado e interessante, que Zacarias devia estar acostumado com aquilo que estava acontecendo. Só que Zacarias estava acostumado com o ritual. Hoje em dia nós estamos muito acostumados a ter nossos horários. Hoje em dia nós estamos acostumados com o lugar onde nós adoramos, com a forma, com o quadradinho onde as pessoas nos colocam. Não pode ouvir isso, não pode falar aquilo, não pode comer isso, não pode beber aquilo. Você não pode entrar a tal hora, você não pode sair a tal hora. Só que Deus vem, muitas das vezes, quebra todos esses protocolos e fala que Ele é a quem deve ser reverenciado, e é Ele que muda as estações, os horários, Ele muda até o sol de lugar, Ele muda a noite, Ele muda as situações, Ele muda aquilo que é costumeiro, para dizer que Ele é Deus, e tudo se fará porque a palavra dEle foi dita e vai ser cumprida. O anjo fala para Zacarias, o costumeiro dos rituais sacerdotais, e só dele aparecer, a Bíblia fala que Zacarias já temeu. Eu não posso criticar Zacarias, porque eu também de repente temeria, porque eu não estava acostumado. Eu estou acostumado a chegar às 5 horas da tarde, a gente faz a nossa oração, a gente costuma colocar o teclado no lugar, ajeita o louvor, já vai preparando quem vai abrir o culto, quem vai pregar, quais são os louvores. Esse é os nossos rituais costumeiros. Mas você vê que em tempos difíceis, eles viviam tempos difíceis, era um tempo onde Roma comandava o povo de Deus, eles faziam o que queria, e nós estamos vivendo esses tempos difíceis. Então muitas das vezes nós entramos no templo com o nosso pensamento, o nosso coração lá fora. O que vai acontecer depois daqui? Será que eu entro nesse lugar e faço o sacrifício, mas será que eu saio? Será que eu entro nesse lugar, eu faço o sacrifício, mas será que quando eu sair lá fora, aquilo que eu pedi para o Senhor vai estar me esperando lá na porta? Será que os homens dessa geração é muito diferente do tempo de Zacarias e de Isabel? Que entram nos templos do Senhor, que entram nas igrejas, que entravam nas sinagogas e entravam a pedir algo para que seja feito algo, mas muitas das vezes nós nem acreditamos naquilo que nós estamos pedindo. Nós pedimos e não sabemos pedir, nós pedimos e já reclamamos, nós abençoamos e nós já amaldiçoamos muitas das vezes. E a Bíblia fala que Zacarias está ali, está naquele lugar, está no momento com um anjo, e mesmo temendo, a continuidade naquilo que precisava ser feito. No versículo 12, a Bíblia diz assim: quando Zacarias o viu, ficou com medo, e não sabia o que fazer, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá o nome dele de João. Olha que tremendo. Mesmo ele temendo, houve continuidade naquilo que precisa ser feito. Entende que nos tempos de hoje, eu tenho comentado isso com muitas pessoas, infelizmente, devido ao que nós estamos passando, a doença desse século vai ser na mente, vai ser constituída de uma situação a qual nós temos vivido. E presta atenção, você que é a noiva de Jesus Cristo,
a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que nesta noite, em nome de Jesus, a igreja do Senhor possa estar tendo mente cativa no Espírito Santo de Deus, mente cativa nas coisas do trono, mente cativa num Deus que tudo pode, muda situações, Ele cura, Ele transforma, Ele modifica, Ele tira o homem que não sabia andar, que não sabia falar, que era coxo, que era mudo, que era cego, transforma e faz a vontade dEle a hora que Ele quiser. Então tenha mente cativa no Senhor, porque é o Senhor que nos constituiu em tempos de guerra, em tempos de luta, em tempos de batalha. Então por que a doença do século é na mente? É muito pelo que nós ouvimos e pelo que nós vemos. Hoje liga a televisão, é tragédia. Hoje liga a televisão, é pandemia, é morte, é caos. Como ter uma mente cativa no Senhor, se nós não deleitamos o nosso tempo para nós estarmos orando, para nós estarmos lendo a palavra do Senhor, para que nós possamos estar refletindo, para que nós possamos estar pedindo um direcionamento para Deus? Como que nós teremos mente cativas no Senhor? É tempo de nós fazer como o nosso presbítero Edson fala, como o pastor Fábio fala: desliga um pouquinho a televisão, desliga um pouquinho esses noticiários tão caóticos, coloca um louvor, adora o Senhor, glorifica a Deus, mas tenha as suas precauções, distanciamento social, máscara, álcool em gel, tudo isso é muito válido. A gente não sabe até que ponto essa doença é verdadeira ou não, mas o que eu estou vendo é muito do povo mais carente, é do povo menos afortunado, é do povo que não tem muitas condições, que não tem status, que está falecendo com mais facilidade. E a gente às vezes fica brigando por falta de obediência. O povo de Deus muitas das vezes tem um direcionamento, é viver aqui nesta terra, mas depois disso aqui continuar uma eternidade com Deus. Mas quem quer morrer? Nós temos promessas garantidas pela palavra do Senhor, mas quem quer morrer? O medo ele continua, o medo ele vai continuar, e eu creio que o medo é uma das coisas que afligem a nossa alma. Mas tem coisas que nós fazemos que nós startamos este medo, o aumentamos ou o diminuímos. Então cabe a cada um fazer aquilo que é próprio para si mesmo. Mas se conselho for bom e eu puder dar, eu falo: mente cativa no Senhor. Eu profetizo sobre todo o povo de Deus, em nome de Jesus, amém? Então a Bíblia fala que Zacarias ele passa por um medo. Isso é normal. Era sacerdote, mas está com medo. Ele está no Santo dos Santos, acostumado com o sacerdócio, com o sacrifício. Quantas vezes ele já deve ter visto homens entrar e nem sair daquele lugar com suas próprias forças, se não arrastado, porque Deus resolveu, viu graça em levar. E aí a conversa deles é curta. Eu muitas das vezes eu vejo algumas passagens na Bíblia, estava até falando ontem com o Rafael, meu amigo, que a gente fica se questionando, né? Por quê? Como aconteceu isso? Por que isso para uns e isso para outros? Porque a Bíblia fala que Zacarias, ele questiona. Logo após o anjo falar o que vai acontecer, a Bíblia fala que o próprio Zacarias, quer ver? No versículo 18: então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e minha mulher também. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Olha que interessante.
as características das coisas de Deus. Elas têm ordenança, mas elas também têm tempo para acontecer. O anjo veio e falou e deu a notícia. Falou o que aconteceria, como aconteceria. Mas assim como muitos homens de Deus, a promessa vinha, a palavra era recebida, mas muitas das vezes não era para aquele momento. Sabe o que tem acontecido em muitos tempos de hoje? Um povo muito midiático. Um povo que ouve uma promessa, mas que espera nos tempos que aconteçam no tempo dele. Hoje em dia as pessoas não têm mais tempo para ficar numa fila. Hoje em dia as pessoas não têm mais tempo para esperar uma comida de aplicativo, já fica desesperado. Nós estamos vivendo um tempo de agonias, onde querem se reduzir tempos a qual o Senhor não falou que era para se reduzir. Hoje em dia o estresse, as empatias, as brigas, eu vejo isso no dia a dia. Hoje eu trabalho dirigindo, eu tenho que me deslocar para clientes e nós vemos muito estresse, nós vemos muitas pessoas que elas estão com os seus nervos à flor da pele. Não estamos mais aguentando esperar o tempo de Deus, as promessas de Deus para as nossas vidas. Nós ouvimos uma promessa e já queremos que ela aconteça imediatamente. Mas o anjo do Senhor, ele trouxe uma palavra de Deus, ele trouxe um recado, e o anjo do Senhor sabia quem mandou aquele recado. Ele falou: aquele que me manda o recado, toda vez que eu falo, acontece, porque é direto do trono de Deus. Você que tem recebido um recado da parte do Senhor, acredite, vai acontecer, só que precisa passar pelo tempo, precisa esperar, e muitas das vezes nós mesmos fazemos com que se demore mais ou que não aconteça a bênção. Por que eu falei que às vezes a gente questiona umas coisas porque acontece com umas pessoas de uma forma, com outras acontece de outra? O fato de Zacarias ter questionado o anjo, muitas das vezes nos fazem entender que aquilo lhe faltou fé em acreditar que era um anjo do Senhor e que aquela palavra tinha sido dita por Deus. Mas ao mesmo tempo mostra a humildade do homem em querer entender aquilo que estava acontecendo. A Bíblia mostra pessoas que em situações muito parecidas, de um anjo estar relatando algo de Deus e a pessoa questionar, perguntar e não haver uma punição para aquela pessoa. Mas com Zacarias foi diferente. Sabe o que eu entendo? Deus, ele conhece a cada um de nós. Deus, ele sabe até onde eu posso ir. Deus sabe até onde eu posso suportar. Deus sabe até onde eu posso aguentar. Então, para Zacarias, o Senhor deve ter falado para que o anjo o limitasse na tua fala, para que ele não viesse a perder a tua bênção. Muitas das vezes somos nós mesmos que fazemos perder a nossa bênção, porque falamos na hora errada, porque agimos fora do tempo do Senhor, porque não esperamos que se concretize a palavra do Senhor através da tua promessa. Porque quando tudo isso acontece e Deus está com um anjo dentro daquele templo a falar com Zacarias, Deus já está preparando toda uma situação, porque muitas vezes nós se achamos o único da história, o único dentro do templo a necessitar de algo. Mas Deus, quando Ele tem que mover algo na vida de Zacarias, Ele tem que preparar Isabel, Ele tem que preparar Herodes, Ele já tem que preparar Maria, Ele tem que preparar José, porque para aquela promessa do Senhor havia um propósito, ia nascer um profeta. Oh, aleluia, glória a Deus. O tempo é difícil, os homens estão falando que não vai acontecer, mas tem neste lugar um homem dentro do Santo dos Santos, profetizando, ouvindo a mensagem do anjo e dizendo: vai acontecer, porque precisa nascer profeta, mesmo em tempos difíceis.
e que se levantem os profetas desta geração. O tempo está difícil, o caos está acontecendo, é pandemia, é Covid. Naquela época era Herodes, era o povo de Deus sendo perseguido, eram os homens sendo mortos e colocados em lugares que eles não queriam e que eles não mereciam, mas eles continuavam, porque os tempos são difíceis, mas os profetas têm que continuar a nascer. Que nessa noite nasçam os profetas. Mas nasça do que? De berço? Nasça nos hospitais? Não, nasça no ser de cada sacerdote real do Senhor, a qual o Espírito Santo vai tocar e vai começar a falar coisas diferenciadas, porque o anjo do Senhor está dentro do templo neste momento, acompanhando e falando que vai acontecer. E se ele falou, vai acontecer. Creia. E sabendo de todas essas coisas, sabendo até onde Zacarias podia ir, a Bíblia fala que o anjo falou: porque eu falei e você não acreditou, agora você vai passar a não falar. E isso vai acontecer até que o menino nasça. A Bíblia fala também que ali, naquele momento, foi dito qual seria o nome do menino. A Bíblia fala que ele fala que era para se chamar João. E sabe o que é interessante? Teve uma situação, teve uma história, teve uma dificuldade, mas como saber qual é o direcionamento de Deus quando Deus não enviar o anjo? Como saber qual vai ser o direcionamento de Deus quando acontecer o que tem acontecido? Quem são as pessoas levantadas e escolhidas para continuar a oferecer sacrifícios para o Senhor? Para continuar a fazer a vontade de Deus? O Espírito Santo de Deus, ele nos revela que nos tempos de hoje, muitas situações têm nos trazido a entender que a palavra de Deus é suficiente para as nossas vidas. E que nós venhamos a ter continuidade no processo de orar, de buscar vidas, de abençoar e de nós continuarmos entrando no Santo do Santo e dizer a Deus que a palavra dele é viva e é eficaz nas nossas vidas. A Bíblia fala que continua-se a história. O menino nasce, mas para que João acreditasse em tudo que foi de Deus e o que ele viu, não foi alucinação humana. O menino nasce e logo após perguntarem qual seria o nome, João, a Bíblia fala que ele pega como se fosse uma tábua pequena e escreve João. Aquilo ali fez com que João, uns 9 meses, sem falar, entendesse que existe um momento que nós precisamos nos calar, para que Deus revele o que nós precisamos fazer. Porque o nosso orgulho tem feito com que nós percamos a nossa bênção e que nós deixamos de acreditar que Deus continua a livrar, continua a fazer e o Santo dos Santos continua aberto. A porta da igreja pode continuar fechada, mas se nós tivermos fé o suficiente, o Senhor vai continuar a fazer. O Senhor vai continuar a deleitar sobre os nossos lares cura, salvação, transformação, e Deus vai continuar a dar nome para as nossas bênçãos. Para Zacarias e Isabel foi João, mas para você vai ser paz, para o outro vai ser tranquilidade, para o outro vai ser bom ânimo, para o outro vai ser longanimidade, e o Espírito Santo vai colocar no coração de cada um, aquele que tem orado, aquele que tem dado bom testemunho e aquele que tem dito ser filho de Deus, que Deus vai enviar o anjo esta noite, ou amanhã, ou no tempo dele, para cumprir a promessa dele na sua vida, e Deus vai ser glorificado, em nome de Jesus. Se você crê, diga um amém, e que você possa continuar este culto, porque logo mais tem a bênção apostólica do pastor, ou de alguém que o pastor levantar. Deus abençoe a todos, obrigado pela oportunidade, desculpa se eu me estendi no tempo, mas quando nós preparamos algo para que Deus fale, nós damos lugar. E que seja o Espírito Santo de Deus e não seja um homem. Deus abençoe, fique na paz do Senhor e
faça o que nós pedimos. Concentre-se na palavra do Senhor, ouça louvores, leia a palavra e em nome de Jesus, Deus vai ser glorificado. Amém? Boa noite a todos e a bênção é gigante.